Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao webinar Lançamento Nacional da linha Schelin CareFlow, da empresa Prostland na Suíça. Meu nome é Áurea Farias, eu sou gerente nacional da linha de urologia da empresa Gadali Medical, e é um prazer hoje estar com vocês nesse evento maravilhoso. Conosco hoje está presente o Sr. Svecker, que é o nosso agente de desenvolvedor de negócios no exterior. Com a palavra, Svecker. Yes, good evening, everybody. Thank you for your attention. Obrigado pela atenção. Meu nome é Svecker Johansson e, em nome de Prostalund, é uma honra, é um prazer fazer a abertura desse webinar educacional tratando das tecnologias inovadoras da Prostalund para o CoreFlow, para melhorar o tratamento da BPE. Bom, nós vamos então configurar a reunião da seguinte forma. Nós vamos apresentar o CEO da empresa e ele fará uma pequena apresentação a respeito da empresa, porque a empresa já existe há vários anos, atuando com as tecnologias minimamente invasivas e agora está abordando o mercado mundial com a sua inovação para a hiperplasia benigna da próstata. Depois, o Dr. André Cavalcante irá, então, fazer a sua palestra, que é um urologista do Rio de Janeiro, que é um especialista, uma referência para tratamento de BPE minimamente invasivo. Ele vai moderar a sessão científica, que irá ter duas apresentações diferentes. Uma com o Dr. Gianpaolo Siena, de Florença, na Itália, falando do catéter Schelin, e também o Dr. Schelin irá falar sobre o CoreFlow, o catéter CoreFlow. Eu espero que todos aproveitem, então, a sessão de hoje e gostaria de informar que pode ser que a gente não tenha tempo para todas as perguntas, mas fiquem à vontade para enviar as suas perguntas no chat. E as perguntas que não tivermos tempo de responder serão respondidas posteriormente, ok? Johan, passo a palavra para você. Dr. Johan Wennerholm falará sobre a empresa que administra. Sim, muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos. Obrigado pela apresentação. Eu fiz aqui um conjunto de slides para todos vocês. Então, estamos aqui falando da Lund. Trabalhamos aí na área de próstata. Esse é o nome da empresa, portanto, Prostalund. Estamos localizados ao sul da Suécia. Somos uma empresa de tecnologia médica sueca. Nós fundamos a empresa nos anos 90. Fomos pioneiros, portanto, com o nosso método, um tratamento de ablação por calor para a hiperplasia da próstata. Patenteamos o nosso produto e temos 30 clínicas na Suécia, na Escandinávia, nos dias de hoje. Nós nos concentramos nos países nórdicos hoje em dia. O nosso conceito de tratamento é que nós medimos a próstata e aí fazemos um tratamento individual para cada um dos pacientes. O conceito com o qual trabalhamos foi desenvolvido ao longo de 25 anos e foi ajustado. Temos estudos e depois mostrarei. Nós temos, portanto, os estudos mostrando que atingimos os mesmos resultados da TURP. E é uma grande diferença quando comparamos com TURP. Nós fazemos o nosso procedimento com anestesia local. E nós temos, então, o tratamento numa área limitada. E podemos chegar até 400 cc na glândula. Todo o conceito é baseado em evidência. Nós temos vários estudos, uma grande quantidade de estudos, e também temos uma patente para os produtos.
Nós somos aprovados pelo FDA americano, também pela agência europeia e pela agência chinesa. O conceito está aqui. O conceito como um todo é baseado nessa máquina. Nós temos agora uma nova certificação CE, um dispositivo certificado CE, onde nós introduzimos todos os recursos que temos à disposição, recursos que agregamos ao longo dos anos. Nós temos, então, essa máquina e podemos tratar, como eu disse antes, até 400 cc de volume, ou seja, glândulas de grande porte. Esse é um dos estudos onde nós comparamos os nossos resultados com o método TURP, que é a ressecção transuretral da próstata. O que é mais interessante nesse estudo é que não há diferença estatística entre os métodos se você comparar os resultados. É ainda mais seguro o nosso método, o nosso dispositivo, é claro, é mais seguro do que o dispositivo utilizado em TURP. Aqui nós temos o portfólio e é o conceito com o qual trabalhamos. Nós temos um catéter de pré-tratamento, que é o catéter Schelin, e esse catéter é utilizado com anestesia local, apenas anestesia local. Ou pode-se também fazer a injeção do fármaco desejado. E é uma ferramenta que utilizamos para essa finalidade. No meio, vocês podem ver a plataforma, juntamente com o catéter de tratamento, que fica conectado à máquina e que, na verdade, fornece o calor na região através do gerador de micro-ondas. E depois do tratamento ser feito, precisamos, então, de um catéter ali permanente por algumas semanas. Nós inventamos aqui, nesse caso, o nosso próprio catéter, que é o CoreFlow Soft Stent, que é um híbrido nesse caso. Ele é um híbrido entre catéter, sonda e stent. E esse é o nosso conceito, que é bastante utilizado nos países nórdicos. E o que nós testemunhamos é que esse primeiro pode ser utilizado para outros métodos também. Por exemplo, pode ser utilizado em conjunção com esses outros que eu mostro aqui, vapor de água, green laser, iTind, Tupper, HoLap e Urolift. E pode ser uma ferramenta diagnóstica também para prostatite também. E mesmo se você utiliza esse catéter, você precisa do catéter posterior, o pós-tratamento. Nós descobrimos, portanto, que o CoreFlow Soft Stent ele é perfeito para a área de utilização. E você também pode usar esse segundo catéter para fazer um diagnóstico. Você pode usar isso para o diagnóstico do esfíncter externo. E, portanto, gostaria agora de retornar à apresentação, passar a palavra ao André, doutor André, então, que vai nos falar. Teremos depois também o doutor Siena. Muito obrigado pela apresentação, Johan. Vamos começar agora com a sessão científica. Passo a palavra ao doutor Andrei Cavalcante. Ele fará a sua introdução, depois será o moderador da sessão científica, abordando as novas tecnologias que vão aprimorar o tratamento da hiperplasia benigna de próstata. Gostaria inicialmente de agradecer o convite em participar. Meu nome é André Cavalcante, eu sou professor de urologia, trabalho no Rio de Janeiro, sou chefe do serviço de urologia do Hospital Universitário Gafreguini, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro,
e trabalho basicamente com cirurgia reconstrutora, urológica e funcional. Bom, esse seminário é bastante interessante. A gente observou no passado, na década de 90, o surgimento dos tratamentos medicamentosos para HPV, como opção ao tratamento cirúrgico, que na época basicamente restringia-se às ressecções de próstata transuretrais com energia monopolar e as prostatectomias abertas. Mas a gente observou, com décadas de uso de tratamento medicamentoso, que muitos pacientes melhoram dos sintomas, mas eles continuam obstruídos, e essa obstrução pode, a longo prazo, causar alguns problemas funcionais na bexiga. A gente também observa que muitos pacientes têm medo de se submeter ao tratamento cirúrgico pelas possibilidades de complicações e de sequelas, e que acabam postergando tratamentos cirúrgicos, utilizando tratamento medicamentoso, muitas vezes inefetivos por um longo período. E muitos não toleram tratamento medicamentoso, seja por efeitos colaterais sistêmicos ou relacionados à sua vida sexual. Dessa forma, procedimentos novos que diminuem os riscos de complicações são cada vez mais importantes e mais interessantes nesse cenário de uma população que envelhece e, consequentemente, aumenta a taxa de necessidade de tratamento relacionado à hiperplasia prostática benigna. Os tratamentos cirúrgicos, eles evoluíram com o tempo. A gente saiu do tratamento da cirurgia aberta e da ressecção monopolar para a ressecção bipolar, para o uso do green light, que é a vaporização, para o uso das enucleações a laser, com o HOLEP, com o túnio e o rômio, diferentes tipos de energia a laser. A própria cirurgia robótica trouxe a prostatectomia aberta tradicional para o cenário da cirurgia robótica, mas, sem dúvida, o que vem nos interessando bastante são as terapias minimamente invasivas para a próstata. E aí a gente tem o Rezum, que é o vapor de água, de energia pelo vapor, com ablação pelo vapor, o Urolift, que é o lift uretral, como já foi falado inicialmente, a energia de micro-ondas para ablação de próstata também parece ser bem interessante, e o iTind, que também é uma tecnologia minimamente invasiva. Disponíveis hoje no Brasil, para que isso seja colocado dentro do cenário de aplicações, nós temos o Urolift, nós temos o iTind, e a gente tem o Rezum num processo de aprovação, provavelmente estando disponível para a prática dos urologistas brasileiros no decorrer desse ano. Dessa forma, essa noite é bastante interessante, porque a gente vai ter a oportunidade de aprender sobre duas novas tecnologias que podem ajudar ao tratamento e ao manejo da hiperplasia prostática benigna, tá? Que são os catéteres, né? O catéter de Schilling e o CorioFlow, e o stent CorioFlow. Então, eu fiquei muito interessado desde a primeira vez que eu vi, inicialmente com a Áurea, já lá no Congresso Paulista, né? Fiz alguns questionamentos sobre os catéteres, e agora a gente tem a oportunidade de participar de um seminário. Então, gostaria inicialmente de introduzir os dois apresentadores, o Dr. Siena, de Florença, na Itália. Ele vai falar sobre o catéter Schilling, e o Dr. Schilling, que é, na verdade, o inventor de ambos os catéteres, vai falar sobre o uso do CorioFlow Soft Stents. Também uma opção bastante interessante, tanto para pós-tratamento, como para manejo de retenção urinária e também para alguns testes terapêuticos. Então, vamos iniciar com o Dr. Siena, que vai nos falar sobre sua experiência com o catéter de Schilling. Dr. Siena, por favor. Okay. So, good evening. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela gentil apresentação, pelo convite. Acho que já podem ver o vídeo. Será que meu vídeo foi compartilhado? Hoje vamos falar sobre o catéter Schilling, que é uma nova ferramenta que pode estar aí no nosso arsenal, no arsenal dos urologistas.
no campo de tratamento cirúrgico minimamente invasivo. É bastante atraente para todos os urologistas e essa tem sido uma tendência na direção do uso dessas novas tecnologias, como o Dr. Cavalcanti acabou de nos descrever, especialmente no campo da urologia. Ou seja, existe um aumento constante no uso de tratamento cirúrgico minimamente invasivo na área de urologia. O catéter Schelin, como vem aqui, é um catéter, vejam só a foto aqui, que permite, então, a injeção intraprostática estéril de anestésicos e outros fármacos. Então, ele é utilizado mediante anestesia local, antes da terapia de vapor d'água, por exemplo, antes do lift uretral prostático ou antes do iTind. Uma outra área potencial de uso, olha, atualmente há apenas alguns relatos de caso, são casos empíricos na literatura que foram relatados, e pode ser adotado no caso de procedimentos com green laser, e também sedação leve com midazolam. Também foi relatado o uso junto com Rolap, também sedação leve com midazolam, e há perspectivas futuras, ou seja, o uso de agentes terapêuticos, por exemplo, o Theranostic, são áreas futuras de pesquisa aqui. Essa é uma aplicação futura possível. Aqui nós temos o catéter, como podem ver, nós temos um catéter com 3 entradas, 3 portas. Você tem aqui a saída de drenagem, você tem a entrada da agulha, que é uma agulha retrátil, e a agulha ela é flexível na sua ponta. Então, você pode aqui ter a introdução do balão, você tem aqui um ângulo de 30 graus com o catéter, e ele é longo, a agulha sai aqui em 4,5 centímetros. A terceira porta é a válvula de inflação, a válvula de enchimento do balão. Nós temos uma marcação que indica o posicionamento aqui embaixo. Então, o catéter tem esse formato, ele tem uma ponta curva, e essa ponta curva ajuda a chegar à próstata. Como nós sabemos, também, a partir da anatomia, a parte mais enervada é o aspecto póstero-lateral. Nós temos um feixe neuromuscular que por ali passa, e nós temos aqui 60% a 70% dos casos, a inervação prostática geralmente passa nesse aspecto póstero-lateral. 20% a 30% dos nervos também são encontrados no aspecto anterolateral da próstata. Em pouquíssimos casos, fica no nível da base. Quando nós fazemos, portanto, a injeção do anestésico local, através do catéter, nós temos que administrar as quantidades exatas na região póstero-lateral. Fica como se fosse a posição 4 horas, até 8 horas, como se fosse um relógio. 7 mililitros por administração, geralmente, e normalmente injetamos profundamente na próstata. Nós aplicamos os primeiros 3 milímetros, depois avançamos com a agulha alguns milímetros adicionais, e aí fazemos nova administração, avançamos novamente e administramos os 2 milímetros finais. Então, é 3 mais 2 mais 2, totalizando 7 mililitros, por lado. E cada mililitro tem que ser fracionado. Então, administramos a 3 mais 2 mililitros. E essa é a posição que podem ver aqui no slide. Às 10h11, às 1 e 2 horas, às 4 horas. Veremos aqui o vídeo que mostra para vocês como funciona. Uma animação aqui mostrando o catéter. Este é o catéter.
Vamos introduzir o catéter na bexiga. Você consegue ver a animação. Nós insuflamos o balão para esvaziar a bexiga e colocar o catéter exatamente no nível do colo. Neste momento, podemos irrigar a bexiga para ter certeza de que ele está no local certo. Então, uma seringa de 20 mililitros de bupivacaína ou lidocaína 1% é injetado aqui. Como vemos na animação, agora estamos injetando no aspecto posterolateral da próstata. No lado esquerdo, fazemos os primeiros 3 ml. E depois 3, depois 2. E podemos usar a seta ali como marcação. Vejam a marcação com a seta ali na entrada do catéter, que mostra onde a agulha deve sair. Portanto, nós injetamos agora do outro lado os 7 mililitros em frações. Podemos ir pelo aspecto anterolateral, inserimos a agulha e injetamos 3 mililitros às 11 horas. Depois inserimos novamente o catéter e sabemos que, de acordo com aquela seta, conseguimos ver exatamente onde ela está e podemos injetar agora na posição 1 hora, os últimos 3 mililitros. O procedimento é bem simples. Demora cerca de 3 minutos. Depois de finalizado, vamos desinsuflar o balão, remover o catéter e entrar com o dispositivo Resume, navegar até a uretra. Isso que vemos depois do procedimento, não há sangramento, talvez um sangramento mínimo, mas é possível simplesmente enxaguar aqui, usando o terceiro portal. Vejam aqui um sangramento mínimo. E neste ponto já podemos infiltrar a próstata, o vapor de água na próstata. Acho que podemos passar para esta parte da apresentação. Eu apresentei o catéter Schelin. Nós temos uma vasta experiência na Suécia, na região nórdica, principalmente na terapia Core Term com TUNT, com mais de 13 mil casos já tendo sido realizados desde 2005. Após a anestesia local, no caso da TUNT, adrenalina também é administrada na próstata. Isso é feito para contribuir para reduzir a irrigação sanguínea na próstata e reduz também a dor devido à administração do anestésico local. Essa é uma terapia térmica mais curta, que dura cerca de 10 a 15 minutos. Desde 2022, o catéter Schelin também está sendo introduzido em toda a Europa para administração de lidocaína ou bupivacaína, antes da terapia com vapor de água, lift uretral prostático e outros casos. E também em casos de sedação leve, no caso do Green Laser, ROLEP e TURP. Há estudos na literatura, alguns já foram publicados. O primeiro foi em 2002, do Dr. Schelin, mostrando uma menor necessidade de analgésicos e um menor tempo de tratamento com o TUNT após a anestesia local. Depois, em 2004 e 2009, o mesmo autor, Dr. Schelin, e seus colegas demonstraram uma redução no sangramento da próstata e no sangramento perioperatório após TURP. Em 2009, um paper de Knudson
sobre analgesia intraprostática transuretral. Os autores reportaram uma redução da necessidade de analgésicos endovenosos e uma redução no tempo de tratamento, neste caso para TUNT. Em 2021, Stenmark e seus colegas demonstraram maiores pesos de ressecção na TURP, e em 2023, nós procuramos avaliar este instrumento para o tratamento com vapor de água. Nós publicamos no Prostatic Cancer Prostatic Disease este paper, o uso do catéter Schelling para analgesia durante o tratamento Rezum para a próstata. O objetivo do estudo foi aprimorar ainda mais a terapia minimamente invasiva, ou seja, é um passo à frente em direção a uma técnica microinvasiva e não somente minimamente invasiva. Então, tentamos avaliar as vantagens e a viabilidade da anestesia transuretral usando o catéter Schelling. Incluímos 20 pacientes com uma idade mediana de 67 anos, tamanho da próstata mediana de 75 mililitros, que é máximo mediano de 9 ml por segundo, IPSS de 23. Pedimos para os pacientes, antes do procedimento, em 9 pontos temporais diferentes, eles classificaram seu nível de dor usando escalas numéricas de 0 a 10, sendo 10 a pior dor. Estes foram os resultados. Temos os 9 pontos temporais. Começou no pré-operatório, onde a dor mediana de dor era 0, depois na inserção do catéter Schelling, no momento da infiltração com anestesia do local, durante a inserção da sonda Rezum, tratamento com vapor de água, inserção do catéter, dia 1, dia 7 da terapia e o dia 30. Em um caso, tivemos um paciente que reportou uma dor de 6 durante a terapia com vapor de água, isso provavelmente devido ao problema com o equipamento Rezum. Tivemos que adiar o procedimento e provavelmente a anestesia passou naquela espera. Concluindo, então, na nossa análise, nós concluímos que conseguimos um bom controle da dor durante o tratamento com vapor de água. Também tivemos um tempo bem curto de procedimento, tempo de centro cirúrgico bem curto, porque a anestesia, o tempo mediano de anestesia foi de 3 minutos e o tempo mediano do tratamento com Rezum foi de 6 minutos. Portanto, o tempo total do procedimento, o tempo foi de 9 minutos. Uma outra conclusão interessante foi uma possível redução do desconforto pós-operatório do catéter. Isso provavelmente devido ao efeito preemptivo da anestesia local. Fizemos o procedimento no contexto ambulatorial, portanto, o tempo de recuperação foi mais curto. E essa técnica também aumenta ou amplia a indicação do tratamento com o dispositivo Rezum para pacientes que não são candidatos a uma anestesia geral. Recebemos mais feedback de outros colegas. Temos aqui o Dr. Tindolo, que fez um green laser, usando somente o catéter Schelling, e também o professor Giovanni Ferrari, que realizou também procedimentos com o uso do catéter Schelling. Obrigada a todos pela atenção. So, I believe that we can move to Dr. Schelling. Acho que podemos passar agora para a apresentação do Dr. Schelling. E depois podemos abrir para discussão sobre os dois procedimentos, ok? Dr. Schelling. Dr. Schelling, por favor.
Certo, muito obrigado pelo convite para fazer esta apresentação hoje. Eu sou o inventor dos 2 produtos. Então, é uma honra para mim estar participando hoje com vocês, compartilhando a minha experiência. Me pediram para falar sobre o Core Flow, que é um produto inovador. Próximo slide. Trata-se de um catéter stent, como vocês podem ver na parte superior da imagem. Ele funciona como um catéter de Foley comum, pode ser introduzido e usado por tempos mais prolongados. Se olharmos do lado esquerdo desta imagem, vemos aqui o fio saindo por aqui, ele entra aqui dentro, se conecta com esta parte do stent e também na parte do catéter aqui. E quando este fio é puxado, quando esta parte é liberada, você pode remover a parte do catéter e isso ativa o stent, a parte do stent. E aqui temos esta parte externa que fecha e vemos esta mola aqui, este tubo de silicone formando uma mola que impede que o stent entre na bexiga. O uso pretendido do dispositivo é um stent temporário e a finalidade, então, é ser uma boa alternativa para um catéter de longa permanência após o tratamento de uretra prostática. Foi inventado e já está sendo usado há alguns anos como uma alternativa ao catéter de longa permanência no tratamento minimamente invasivo. As áreas de uso, é possível usá-lo na retenção urinária, tanto na retenção aguda quanto na retenção crônica, quando os pacientes não conseguem urinar ou têm o esvaziamento incompleto da bexiga. A nossa experiência na Suécia é principalmente para pacientes que estão aguardando um tratamento ativo. Não é uma solução definitiva para o problema do paciente, mas em alguns casos, como o Dr. Siena mencionou, o tempo de espera para a cirurgia pode ser muito longo, pode ser de até 1 ano ou até mais do que isso. Então, eu já tive alguns pacientes em que eu tive que trocar o stent até 11 vezes durante o período de espera para a cirurgia. Então, eles estão muito mais felizes agora, com muito menos desconforto, usando um catéter que pode permanecer por mais tempo. Estamos usando já desde 2005 como alternativa a um catéter. E sabemos que precisamos que o paciente consiga suportar o tratamento. A opinião dos pacientes é que eles preferem usar o catéter Schelling do que uma sonda urinária. E o uso muito interessante é como ferramenta diagnóstica. Pacientes que têm doenças neurológicas, como mal de Parkinson, ou um histórico de AVC, pacientes com lesões na coluna, pacientes submetidos à cirurgia pélvica. Muitas vezes eles têm um comprometimento da regulação neurológica da micção. Todos sabem que alguns casos de Parkinson têm um risco maior de terminarem em incontinência quando os pacientes são submetidos à cirurgia. E este stent pode ser usado para ajudar com o problema. Então, colocada a solução salina na bexiga,
até que o paciente esteja com a bexiga cheia, e se ele estiver continente com o stent, consegue manter o esfíncter interno aberto. O esfíncter externo é competente, sabemos que o esfíncter externo é competente e podemos prosseguir com o tratamento ativo. E outros pacientes que também podem ter interesse, por exemplo, para facilitar um exame de urodinâmica no consultório, seria um paciente que tem um catéter de longa permanência, que não consegue urinar sozinho. Nesse caso, você consegue imitar a situação, mimetizar a situação. Se você coloca o stent, isso mantém a parte obstruída da uretra aberta, e se o paciente consegue iniciar a micção, consegue esvaziar a bexiga com o stent colocado, você consegue mimetizar a situação após o tratamento cirúrgico. Então, se funcionar, você pode encaminhar o paciente para um tratamento ativo e vai saber que terá um bom resultado. Próximo slide. Hoje oferecemos 3 comprimentos diferentes, de 30, 40 e 50 milímetros. Próximo slide. É claro que precisamos medir o comprimento da próstata, e isso é feito por um ultrassom transretal no plano sagital. Você deve medir a distância entre a bexiga até o ápice da próstata para mostrar o comprimento correto, para escolher o comprimento correto do stent. Então, se você tiver um stent de 40 milímetros, se for até 40, usamos o de 30, se for até 50, usamos o catéter de 40, e etc. Agora, se eu usar um stent longo demais, é claro que o paciente vai ficar incontinente, porque o esfíncter externo ficará aberto o tempo todo. Então, temos que escolher o comprimento correto. Vejam aqui, é bem parecido com o cateter de Foley, com a sonda de Foley. Nós, na verdade, instalamos da mesma forma. Eu recomendo que vocês encham com 20 mililitros de anestésico e coloquem o clamp peniano 5 minutos antes de introduzir o catéter, porque este pequeno tubo de silicone externo, você precisa que a anestesia chegue até lá, até a porta prostática da uretra, e a lubrificação vai facilitar aqui a colocação deste stent no lugar correto. Próximo slide. Depois de remover a parte do catéter externo, vejam aqui a extremidade do stent, que termina mais ou menos no esfíncter externo, mantendo a parte neural da próstata aberta. Próximo slide. E o paciente, então, pode urinar espontaneamente. Se o paciente conseguir iniciar a micção e esvaziar a bexiga completamente, você consegue imitar a situação do tratamento para obstrução. É um teste urodinâmico que pode ser facilmente feito no consultório ou com pacientes que têm um catéter de longa permanência antes de decidir encaminhá-los para o tratamento ativo. Poderia, por favor, reproduzir a animação? Acho que não está funcionando. Tudo bem. Vamos seguir. O próximo slide, por favor.
I lost my presentation. Acho que não mais compartilho a apresentação, não é? Não consigo vê-la mais. Hello. Johan, Johan, could you activate my presentation? Será que conseguem reativar aqui a exibição da minha apresentação? Yeah. Here you can see. Muito when bem. Como podem ver, quando o catéter está plenamente inserido, o balão contém 10 ml de água estéril. Então, esse é um catéter introduzido de maneira comum. No próximo, você libera aqui o travamento, aqui no final do fio azul, e você pode remover, então, essa parte do catéter. Como podem ver, o stent fica ativado, fica colocado no local. E fica aqui na parte externa do esfíncter. Nessa situação, o paciente pode, então, realizar a micção e o controle neuromuscular, se está funcionando bem, portanto, o paciente pode ativar, então, e, claro, ativar o seu próprio esfíncter para o esvaziamento normal. À direita, aqui, nós já podemos ver que o stent também pode ser utilizado nessa área aqui. Se o paciente puxar, então, o fio azul e ele sair da área peniana, nós temos aqui o pescoço da bexiga que vai abrir. Vai haver, então, a deformação do balão e você pode baixar a parte inferior do stent 50 milímetros para abrir o esfíncter. Aí a passagem fica aberta, desde que você continue a puxar aí o fio. Aí você tem a passagem, o esvaziamento da bexiga. Se o edema for muito grande, alguns pacientes precisam puxar o fio azul no primeiro, no segundo dia, quando está edemaciado, até que, então, deixe de estar edemaciado, aí conseguem fazer a micção por si só. Próximo, vamos lá. O stent, como eu já disse, foi usado também para fazer o diagnóstico de pacientes que têm esvaziamento incompleto da bexiga. Houve um estudo que foi realizado na Rússia, no ano de 2009. E, no total, tinham lá 19 pacientes com doenças neurogênicas e que havia o esvaziamento incompleto da bexiga. 8 dos pacientes tinham adenoma prostático e 11 pacientes tinham uma próstata normal. Nós fizemos um teste no stent em todos esses casos. Dos 8 pacientes que tinham uma próstata grande, 4 conseguiam urinar por si só, com o stent colocado, e 4 pacientes não conseguiam urinar. Eles tinham que puxar, então, o fio azul para conseguir urinar. Olha, dos 11, aqueles que tinham a próstata normal, na verdade, nenhum deles conseguia urinar sem puxar o fio. Então, claramente mostra uma obstrução. O paciente, portanto, tem uma doença neurogênica e existe um esvaziamento incompleto da bexiga. Isso que foi descoberto, então, porque nenhum dos 11 conseguiu urinar sem puxar o fio azul. Temos aqui a conclusão, que é um mecanismo simples, uma maneira fácil, simples de fazer o diagnóstico dos pacientes que vão necessitar de um tratamento ativo para as doenças neurológicas que apresentam. Eu realizei um estudo para testar o Core Flow, foi um estudo piloto há muito tempo.
Então, eu usei o CoreFlow Soft Stent em vez de usar o catéter de longa permanência. Usei em 51 pacientes. O stent permaneceu por 3 a 4 semanas, dependendo do tamanho da próstata. Nós realizamos, então, uma aplicação do Core Term, que é o conceito de tratamento. Então, depois de concluir o tratamento com o Core Term, nós introduzimos o stent, fizemos a lavagem da bexiga com soro fisiológico e, claro, até ter aí o retorno limpo, sem a presença de sangue. A gente sempre espera 50 minutos antes de ativar de fato o stent. Sempre aguardamos, portanto. Queremos, claro, ultrapassar o tempo de sangramento, o tempo de coagulação, para evitar qualquer tipo de coagulação ou obstrução do stent. E depois, então, ativamos o stent. Primeiro, enchemos a bexiga com solução fisiológica, soro fisiológico, e aí o paciente tem aquela sensação de necessidade de micção, e aí o paciente tem que poder ficar de pé para poder acionar o stent e esvaziar. E aí verificamos então a saída do trato urinário, sabemos que a urina residual foi eliminada, verificamos isso por ultrassom. Então, isso pode ser conseguido. Em alguns casos, nós descobrimos que o paciente tinha o comprimento equivocado do stent. Então, quando o paciente se levantava da cama, havia vazamento, porque, na verdade, não medimos corretamente o comprimento da próstata e havia incontinência. Aí a gente teve que usar um outro stent para ajustar o comprimento em alguns casos. Mas alguns pacientes também tinham a próstata edemaciada e aí tinham que puxar, então, o fio por alguns dias para conseguir iniciar com o processo de micção. Próximo. O que nós aprendemos através desse estudo, que foi um estudo piloto, foi que todos, menos um dos pacientes, conseguiu fazer o stent funcionar por 4 semanas. Um paciente teve uma obstrução, acho que foi no primeiro dia, a gente teve que remover o stent. E não houve nenhum paciente em todo esse coorte de 51 pacientes que, claro, teve uma infecção de trato urinário. Só um que teve aí uma cultura positiva depois da remoção do stent. Portanto, o esvaziamento e a lavagem da uretra vai impedir a infecção do trato urinário, que muitas vezes acontece quando temos o catéter de longa permanência. O desconforto foi grandemente reduzido com esse tipo de stent, especialmente nos 2, 3 primeiros dias. Com a irritação uretral, a inflamação que ali ocorre por conta de um catéter comum. Próximo. Resumindo, nós podemos utilizar, então, o catéter para tratar da retenção urinária, tanto crônica como aguda. Podemos usar em tratamentos minimamente invasivos. Podemos utilizar o catéter como uma ferramenta diagnóstica, fazendo aí a checagem da continência através do esfíncter externo e também mimetizando aí uma situação de tratamento ativo. Em alguns casos, quando os pacientes não conseguem atingir o patamar ideal, nós podemos, então, fazer a autocateterização por um certo período de tempo. Era isso. Muito obrigado. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação, Dr. Schelling. Excelente.
uma explicação excelente como usar ambos os catéteres. Podemos iniciar a discussão. Vou perguntar ao Dr. Sina. No Brasil, o uso de procedimentos não são tão populares. Os pacientes latino-americanos preferem procedimentos com a presença do anestesista. No caso do catéter Schelling, como nós podemos melhorar? Em vez de usar ali o anestesista com certo nível de sedação, como podemos melhorar o período pós-operatório do paciente? Em termos de dor, né? Vai diminuir a quantidade de medicamentos que são necessários? Qual é a sua impressão sobre isso, Dr. Siena? Como eu disse na apresentação, existe um efeito precoce possível, um efeito analgésico que ocorre precocemente. Por exemplo, quando nós fazemos uma incisão na pele para a cirurgia aberta, aí o anestesista pede que haja a infiltração da incisão na pele com anestésicos locais. E aí o dreno, naquele ponto onde o dreno sai, a gente infiltra essa área com anestésico local. Na laparoscopia, no uso de robótica, há artigos a respeito do efeito precoce de analgésico. Então, você pulveriza ali com analgésico aquela região do corte cirúrgico. E isso permite que a sedação dos nervos periféricos ocorra. Os pacientes aí apresentam uma recuperação melhor, eles sentem menos dor também, depois, quando comparado à anestesia geral. E nesse caso, o que nós vimos é que os pacientes sentem menos desconforto quando comparado ao catéter de longa permanência, por conta desse efeito duradouro da anestesia local, especialmente no primeiro dia do pós-operatório. Muito bem. Vocês têm experiência com injeções de corticoides para diminuir o edema depois do procedimento? Ou vocês consideram a possibilidade de usar uma injeção, por exemplo, de corticoide depois do Rezum? Sim, existe o potencial de se fazer isso. Eu nunca fiz pessoalmente, nunca fiz esse tipo de utilização, mas depois do Rezum podemos fazer isso. É um campo aberto para ser explorado, porque os tratamentos minimamente invasivos vão atrair inovação, e esse tipo de catéter é uma inovação. E, na verdade, é algo que devemos ter à disposição durante a cirurgia. Você tem que ser conservador, claro, na cirurgia ser minimamente invasivo. É isso que devemos fazer. Bom, a injeção de outros fármacos desconheço, mas isso pode ser testado. Eu não vejo por que não fazer. Nós temos agora algumas perguntas aqui, constantes no chat, e acho que o Dr. Schelling e o Dr. Siena, ambos podem responder as perguntas. Ou alguém aí, representante da empresa. Quantas cirurgias já foram realizadas com o catéter Schelling? Quantas cirurgias já foram feitas no mundo inteiro? Qual o número de procedimentos, então, que já utilizaram esse tipo de catéter? Será que existe alguma contraindicação ou risco para a utilização do catéter Schelling? Algum risco de infecção, por exemplo, prostatite, por exemplo, que pode estar associada à injeção? Em que países no mundo o catéter já é utilizado?
sobre os países onde já utilizamos o catéter. Eu vou deixar o Dr. Schelin responder. Eu posso falar sobre a contaminação bacteriana. É o mesmo risco que temos em qualquer tipo de cateterização. O bloqueio prostático, se compararmos, que também é feito através de uma sonda transretal. Nesse caso, você tem até um risco aumentado de contaminação por conta da parede retal. Se você usa, então, a aplicação uretral, nós temos o mesmo risco que temos com qualquer tipo de cateterização. Para os países que usam, então, essa abordagem, eu vou deixar o meu colega, o Dr. Schelin, responder. Da Prostalund. Ele pode responder. Eu gostaria de falar da diferença em efetividade. Se você tem um bloqueio prostatático ou uma infiltração intraprostática. Há um estudo de um colega japonês, Mutaguchi. Ele fez esse estudo há 15 anos. Um estudo randomizado, prospectivo, que foi realizado de certa forma, assim, diferente. Mas ele compara a efetividade do bloqueio intraprostático. E houve o resultado claro, a anestesia intraprostática é mais efetiva, porque você não atinge a parte anterior da glândula quando você usa a abordagem transretal. Se você entra dentro da próstata, do ponto de vista transretal, o risco de infecção é muito maior. Eu uso o catéter Schelin para fazer também o diagnóstico. Pacientes que têm prostatite crônica. São casos difíceis, um histórico longo de prostatite, com uma situação de presença de dor também. Aí eu faço anestesia local, assim como nós fazemos antes do tratamento Rezum. Se o paciente não mais sentir dor, imediatamente isso já me diz que é prostatite não bacteriana. Mas se o paciente ainda tiver com dor, a dor permanecer inalterada, eu posso dizer que é uma dor pélvica crônica que não vem da glândula prostática. Eu uso, portanto, essa medição diagnóstica, é assim que eu faço. Mas temos aí a distribuição e o uso do catéter, sim, em vários países. O catéter Schelin já foi usado mais de 30 mil vezes. O que é impressionante é que não houve nenhum evento adverso nesses mais de 30 mil procedimentos. Onde foi utilizado? Olha, foi usado em toda a Europa, ele é utilizado em toda a Europa nesse momento, na Itália, na Espanha, no Reino Unido, na Áustria, na Holanda, na Polônia também, Noruega, Dinamarca, claro, Suécia também. E haverá 2 artigos científicos sendo apresentados em Chicago. Na próxima conferência, o Dr. Siena também estará presente na conferência. O Dr. Xu, de Hong Kong, também irá apresentar dados adicionais. Ok, obrigado. Vamos continuar com as perguntas que temos aqui. Uma pergunta para o Dr. Schelin. Qual é a frequência? A autocateterização, essa manobra, com que frequência ela é utilizada depois de um procedimento como o procedimento de micro-ondas ou de Rezum? Por quanto tempo é necessária a autocateterização? Dr. Schelin, o senhor compreendeu a pergunta? Quando nós fazemos, então, o tratamento térmico, o Cotherm, nunca fazemos uma cultura urinária antes do tratamento para pacientes comuns, mas todos os casos de catéter existe uma cultura que é colhida 5 ou 7 dias antes.
no nosso caso, colhemos sim essa cultura antes do procedimento. E aí tratamos, se necessário, de acordo com a resistência. Então, nós tratamos 2 dias antes, com tratamento ativo. O que nós descobrimos é que nós temos casos com epidelemite. Na Suécia, todo mundo usa, portanto, a vibramicina e a doxiciclina para esses pacientes. E nós reduzimos, então, a frequência desse tipo de infecção a quase zero, praticamente quase zero, depois de usar, então, a doxiciclina de maneira profilática. É muito boa a doxiciclina, porque existe essa grande vantagem. Há uma alta concentração na própria glândula e é um bom mecanismo contra os germes. E não existe aí um efeito de resistência contra os outros tipos de antibiótico. Você nunca vai induzir a resistência para medicamentos que são mais comuns. Poderia falar um pouco mais sobre a autocateterização com CorFlow? Quando usar? Com que frequência isso é usado? Se eu tenho um paciente jovem, com uma vida normal, uma vida ativa, que trabalha, do the maneuver because e esse paciente precisa fazer a manobra, porque eu acho que você tem que lidar da melhor forma possível, entender como funciona para que funcione bem. Mas eu tenho vários casos em que eu usei o stent em vez do catéter para guardar pelo tratamento ativo. E alguns dos pacientes estão tão felizes com essa opção que nem eu não vou fazer a operação. Mas na maioria dos casos, é claro, funciona muito bem. Ele dura 4 semanas, depois você precisa trocar. É um stent temporário, o máximo de tempo que é permitido são 4 semanas. Temos uma outra pergunta. Na verdade, eu tenho 3 perguntas para realmente cobrir todas as curiosidades que eu tenho sobre o produto. Você sempre usa ultrassom transretal para medir o comprimento? Ou será que é possível usar outro método de imagem como ressonância? Ou é basicamente só o ultrassom transretal? Sim, é possível. Ressonância funciona também. E o ultrassom transabdominal, no ultrassom transabdominal seria difícil medir com precisão. Eu nunca tentei, então nem posso dizer com certeza. Mas eu acho que as melhores formas de fazer são com o ultrassom transretal. E se um paciente precisa permanecer com o CorFlow por um período longo, aguardando pela cirurgia? Se o paciente tiver que aguardar para poder ir para a cirurgia, qual é a frequência para trocar? 1 mês, 2 meses, 3 meses? É o mesmo protocolo para qualquer outro tipo de catéter de Foley? Ou será que temos que trocar com uma frequência maior ou menor? Bem, na minha experiência, ele funciona por 4 semanas todas as vezes. Se você usa depois do procedimento, aí há um risco maior de formação de coágulos, aí o catéter pode ter problemas, mas em casos comuns de retenção, eu nunca vi esse problema acontecer. Então, se o paciente não tiver nenhuma infecção ou problema crônico, o risco de formação ou crescimento na superfície do catéter é quase nulo, é nulo praticamente, porque ele só fica por 4 semanas ali dentro. Tem algum estudo que comparou pacientes que usaram o catéter de Foley e trocaram para o CorFlow? E tem algum estudo que comparou qualidade de vida? Tem algum estudo desse tipo?
Bem, na Suécia, este stent foi introduzido em 2005. Eu fiz um estudo piloto de curta duração que eu mostrei para vocês, e os colegas da Rússia fizeram também, e depois disso a gente está usando desde então, e não fizemos nenhum estudo como esse. É claro, seria bom, eu entendo essa pergunta. Hoje eu entendo que deveríamos ter feito um estudo comparativo, mas eu estava muito ocupada ajudando os meus pacientes. Nós temos ainda 1 hora reservada para essa discussão. Alguma pergunta do público? A empresa gostaria de dizer alguma coisa? Eu tenho um comentário que eu gostaria de fazer. O catéter Schelling, ele não serve somente para anestesiar a próstata. Eu já realizei a cirurgia TURP com o catéter e eu coloquei 2% de lidocaína ou bupivacaína na bexiga, a primeira coisa que eu faço. Depois bloqueio o catéter e só depois eu fiz as 4 injeções que o Dr. Siena mostrou para vocês hoje. E durante o tempo, então, estava dentro da bexiga para anestesiar. Portanto, na minha opinião, é uma anestesia da bexiga e da próstata também. Eu tenho uma última pergunta. O protocolo para o uso da adrenalina para reduzir a chance de sangramento durante os procedimentos para a próstata, qual é a sua experiência e qual é o protocolo para o uso da adrenalina? E você acredita que funciona bem e o quanto ela consegue reduzir os sangramentos? Bem, a combinação da anestesia local e da adrenalina traz 2 grandes vantagens quando fazemos o tratamento com você tem uma boa anestesia, não precisa de injeções ou sedações adicionais, e os meus pacientes conseguem ir dirigindo para casa logo depois do procedimento. Depois de 1 hora, eles já conseguem ir para casa dirigindo sozinhos. E é isso que nós temos visto já há muitos anos. A adrenalina para a irrigação intraprostática pathologist Clegg, he showed where the blood vessels and nerves enter and leave the gland. Então, nós temos estudos mostrando a questão de onde passam os vasos sanguíneos, onde passam os nervos ali na glândula, como o Dr. Siena mostrou. Então, se você usar injeções de adrenalina, você para quase completamente a irrigação sanguínea da próstata. E o calor também acaba sendo transportado, retirado ali, o calor é retirado dali com a irrigação sanguínea, então você consegue reproduzir a mesma situação de tratamento para todos os pacientes, você bloquear a irrigação sanguínea intraprostática. E antes de começarmos a usar as injeções de adrenalina, o tempo do procedimento era de 1 hora e agora o tempo médio é de 8 minutos. Portanto, isso acelerou muito o tratamento. Se você conseguir praticamente bloquear a irrigação ali. Dr. Siena, any final comments? Any Dr. consideration? Siena, algum comentário final? Of course, the history is there. I mean, Bem, o histórico já existe, está na literatura, mas o que é interessante em relação a este dispositivo several future applications. É que há a possibilidade de muitas aplicações no futuro, porque eu acho que os tratamentos minimamente invasivos chegaram para ficar. Temos tantos disponíveis já hoje em dia. A maioria deles não só são muito interessantes,
mas estão se tornando uma opção muito importante para os pacientes, porque eles são o caminho do meio entre a cirurgia definitiva e a terapia farmacológica. O uso da anestesia local, nestes casos, pode com certeza ser um divisor de águas. Pode ajudar a acelerar ou encurtar o procedimento. Pode também ajudar a encurtar a lista de espera. Ou seja, temos um campo para muitas possíveis aplicações que vamos provavelmente descobrir no futuro, como, por exemplo, para administração local de medicamentos para fins terapêuticos. Certo, eu gostaria de agradecer ao Dr. Siena, ao Dr. Schelling, por terem participado conosco desta reunião. Eu fiquei muito impressionado com os dois dispositivos e com as diversas aplicações que vocês descreveram, tanto para a cirurgia e também para as aplicações diagnósticas dos catéteres. Então, muito obrigado. Espero vê-los no Brasil, num futuro próximo. Por favor, venham para os nossos eventos para falar sobre essas novas tecnologias. Gostaria de perguntar se a empresa quer fazer algum comentário, algum encerramento. Sim, eu gostaria de agradecer a você, Dr. André, pela excelente moderação, por sua excelente apresentação. Eu acho que foram apresentações muito práticas, muito claras sobre o uso dos dispositivos. E nem sempre é fácil explicar tão claramente quando falamos de produtos inovadores. Então, gostaria de agradecer a todos vocês por suas excelentes apresentações. E agora eu passo a palavra novamente à Áurea. Doutor André, palestrantes, nossa, foi um prazer, a aula foi maravilhosa, fiquei muito contente com o resultado de tudo que foi apresentado. Não há mais perguntas, houve sim algumas necessidades que serão apresentadas no próximo evento, que está com data para o dia 8 de maio, quero já aproveitar e confirmar a presença de todos aqui, tá? Hoje nós tivemos um número bem expressivo de pessoas que se inscreveram para esse evento, então despertou muita curiosidade. O Johan, que não está presente, né, o Gohan, que não está presente, e o Svecker estarão presentes aqui no Jornada Paulista, e também no Congresso Brasileiro de Urologia no final do ano, com a gente. O material ele já se encontra disponível aqui no Brasil, inclusive para iniciar cirurgias testes, não há problema algum. A Gadali já coloca à disposição até do doutor André. Podemos ir ao Rio de Janeiro para acompanhar o procedimento de perto contigo. Tá bem? Tá ótimo. Doutor Schelling, muito obrigada. Doutor Siena, muito obrigada. Doutor Johan, também muito obrigada. Svecker, sem palavras, gratidão realmente, viu? Um grande trabalho, foi uma ótima apresentação. Trabalho seu, tá? Tá ótimo. Thank you very much, everybody. Lovely. Muito obrigado a todos, foi um prazer recebê-los e estou ansioso pelo nosso próximo encontro. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite.